Hypers, tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindos à Hypermansion. A gente vai... E aí, Hypers, tudo bom? Sejam bem-vindos à Hypermansion. Estou aqui com o Marcelo Nóbrega, nosso convidado PC Nascimento da Samsung. E a gente quer falar um pouco sobre o que a gente viu no dia de hoje. O dia foi muito corrido, muito agitado. Fomos na Digital Turbine, vimos algumas palestras, pitches de algumas startups e uma novidade interessante aí no final para vocês. Então, começando aqui pela Digital Turbine, que é uma empresa que muito provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas que vai chegar no Brasil forte aí e talvez já esteja até no seu celular. PC, o que é essa empresa Digital Turbine, qual o modelo de negócio dela e como que a gente pode se preparar aí pelo que vem pela frente? Então vamos lá, para contextualizar, qual que é uma das maiores dores das empresas hoje? Todo mundo tem que ir para o mobile. Todo mundo quer e tem que estar na mão das pessoas, que é onde está o celular. E como é que você chega lá na mão das pessoas? Através de um aplicativo. Então, além do custo de desenvolver um aplicativo que seja usual, bonito, etc., tem a questão da distribuição. Como é que eu faço esse aplicativo chegar no celular das pessoas, fazer com que elas instalem, etc. Então, normalmente as empresas investem em propagandas no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Google, que de forma a incentivar o usuário a viu aquilo, clica, baixa o aplicativo. A Digital Turbine atua exatamente e somente nessa área. Ela tem uma plataforma que permite com que a loja, o dono do aplicativo, instale o aplicativo no teu celular já direto da fábrica. É isso que eles fazem. Aí você fala assim, mas isso é só tecnologia, qualquer um pode desenvolver. Então, diferentemente de só desenvolver, eles criaram um relacionamento muito forte com as operadoras. Então, diferentemente do Brasil, na maioria dos outros países do mundo, o mercado de celulares, ele continua sendo drivado pelas operadoras. A operadora subsidia o aparelho, vende plano de dados, então o maior volume de aparelhos está vinculado a uma operadora. No Brasil não, esse movimento já mudou bastante. Então o software deles está em 250 milhões de celulares espalhados pelo mundo. Então esse é o potencial que qualquer empresa que queira distribuir seu aplicativo, ou seja, querer estar na mão do usuário, tem com a Digital Turbine. A plataforma deles é sólida, funciona muito bem, eles já atuam em 140 países hoje. Com só 150 funcionários. Estão buscando expandir, é uma empresa relativamente pequena, listada em bolsa pela Nasdaq, ou seja, os caras são sólidos, tem que ter processo, compliance, uma série de coisas para poder estar listado em bolsa, então eles são extremamente sólidos. Atendem hoje 140 países com apenas 150 funcionários. É importante que vocês guardem esse número. Uma empresa com 150 funcionários atua em 140 países e tem o potencial de colocar um aplicativo de um cliente em 250 milhões de aparelhos espalhados pelo mundo. Então a Digital Turbine faz isso, o foco deles é somente a distribuição de aplicativos. E isso, por que eles são considerados uma empresa de marketing digital? Isso é um ponto importante. Porque a ação de fazer com que o usuário baixe o aplicativo e ative é uma atividade bancada por verba de marketing. As agências contratam propaganda no Facebook, no Instagram, no YouTube, etc. Para aumentar a conversão de usuários que fazem download no aplicativo e passam a utilizar. De forma resumida, por exemplo, se tem uma empresa, você trabalha numa empresa de fast food, por exemplo, e você quer que os seus usuários, seus clientes, tenham o seu aplicativo. Vocês muito provavelmente não devem ter um aplicativo de um McDonald's, de um Burger King, por exemplo. E aí você consegue, através da Digital Turbine, colocar formas de incentivar o cliente a baixar o aplicativo num celular da Samsung, por exemplo, né? Na verdade, eles atuam de diferentes formas. Eles podem simplesmente, através de um contrato com a operadora, instalar e você nem vê. Então, de repente, você olha o seu celular e fala assim, que legal, tem um aplicativo aqui do Magazine Luiza. Ok.
você não vai lembrar, mentalmente você não fala assim, pô, mas eu não lembro se eu instalei esse aplicativo, mas ele está lá para você visível, dá para colocar na primeira página, na segunda página, enfim. Eles podem te sugerir de uma maneira bem visual a instalação do aplicativo, de maneira que vai te incentivar. E aí a gente está falando de neurolinguística mesmo, mentalmente você vai falar assim, é chamativo isso, é natural você clicar em instalar. Eles podem te mandar notificações oferecendo uma promoção, um desconto, alguma vantagem para que você baixe o aplicativo e use. Diversas formas, mas o foco deles é distribuição de aplicativos através das operadoras de telefonia ou dos fabricantes de telefones no mundo. O que é um negócio fantástico. Ninguém tem isso. Eles já têm contrato com os maiores fabricantes e com as maiores operadoras no mundo para poder fazer essa distribuição. Então, está na mão deles. Eu queria fazer um comentário do ponto de vista de gestão de pessoas aqui. Né? Então, pensando na minha área, o PC... O primeiro ponto que para mim é incrível é escutar o CEO de uma empresa falar sobre um negócio de uma outra empresa e aí ficar super claro qual é o driver de negócio e quais são as alavancas de um negócio. Né? Então, bacana escutar a explicação que o PC deu agora para a gente aqui. Dois pontos que ele comentou também, mas eu quero reforçar. A empresa atende 140 países, 250 milhões de devices no mundo inteiro, com apenas 150 funcionários no mundo inteiro. E eles têm escritórios que atendem as várias regiões aí, né? Então, a sede é aqui em Austin, mas eles têm... Alguns na Ásia. Tem escritório em Dublin, na Irlanda, tem na Ásia, Austrália. E aí, olha só, é a força do talento, não importa onde o talento esteja, né? As melhores pessoas que você precisa para tocar o negócio de uma maneira bem feita, né? Então, alemão, australiano, americano, todo mundo trabalhando juntos. Aliás, nós fomos recebidos por duas pessoas hoje, o CEO da empresa, que é um americano, o Bill, e pelo Phil, que apesar do nome Phil, é chileno. É chileno, exatamente. É chileno, e vive aqui em Austin e já morou no Brasil. Olha a importância da experiência internacional. E aí, saindo um pouco dessa parte de gestão de gente, dois dados que o Bill colocou para a gente lá durante a reunião que me impressionaram muito, né? O típico usuário de um smartphone consulta o seu smartphone 200 vezes por dia. E durante um ano inteiro, na média, nós gastamos um mês inteiro olhando para a tela do celular. Olha só, quanto tempo é isso, né? E quanta oportunidade tem aí de interação de possíveis vendedores com os usuários do celular. O mundo agora é mobile, né? Hoje todas as empresas estão focadas no mobile cada vez mais. E a grande tendência é que as pessoas estejam cada vez mais aqui, num tablet, num celular. PC, óbvio que vai saber disso muito mais do que eu. E um insight interessante que você trouxe lá na Digital Turbine é do dinamismo do mundo, né? Você não conhecia muito dos clientes dele. Exatamente. Teve um momento que o Bill, o CEO da empresa, colocou um slide com o logo de várias marcas, de vários clientes, de vários setores, de vários países diferentes. E realmente, né, tinha gente ali atuando com games, com viagens e turismo, e mídia, e óleo, e eletricidade e tal. E alguns daqueles setores, os logos eu não conhecia, né? A minha expectativa era ver outros logos, né? E não. Ele apareceu com umas empresas que estão inovando, que estão à frente, estão crescendo rapidamente, aceleradamente e superando as tradicionais, e não só as tradicionais, mas outras empresas digitais. E já estão perdendo espaço para gente que é mais inovadora, mais ágil e que tem realmente mais novidade para o usuário final. Inovação, né? E vamos agora para o segundo ponto. A gente saiu de lá, foi para uma palestra Made to Suck. Built to Suck. Built to Suck porque é uma brincadeira com Built to Last, do Jim Collins. Do Jim Collins. Então esse autor que nós assistimos hoje na parte da manhã ainda, escreveu o Built to Suck, que resumidamente é dizer que as empresas são construídas são construídas para quebrar, são construídas para ficar sem graça em algum momento e perder espaço para novos entrantes, né? Então ele colocou de forma assim, bem enfática logo no início alguns dados que vêm da lista da Fortune 500. Então
empresas que existiam nessa lista há 70 anos atrás, acho que 80% ou mais não estão mais, e isso se acelerou no passado recente. Né? Então, assim, 50% dos últimos 10 anos já saíram da lista do Fortune 500. Não quer dizer que elas quebraram, mas quer dizer que elas não estão mais na lista das 500 maiores, né? Porque perderam espaço para novos entrantes com muito mais agilidade, com modelos de negócios disruptivos. E das formas que o autor lá falou para que uma empresa pode evitar... A princípio, a ideia básica dele é que a empresa... Ok, sua empresa vai falhar, sua empresa vai ser ruim, mas seu objetivo deve ser menos ruim do que seus competidores. Exato. E uma das formas que ele falou foi do Customer Obsessed, né? Você tem que ser obcecado pelo cliente. Pelo seu cliente. Exemplo... É muito mais barato você manter o cliente do que conseguir um cliente novo. Esse é um conceito até, assim, a questão do custo de manutenção de um cliente e comparado ao investimento de se captar um cliente novo, ela já é bem conhecida, mas um ponto que ele falou que me chamou bastante atenção é as empresas deveriam, vamos dizer assim, tratar a perda de um cliente como se fosse a morte de um parente. Literalmente isso. Porque dessa forma você dá a importância correta para o cliente. Deixa de tratá-lo como um lead, um prospect ou simplesmente um número, uma estatística, um KPI lá. Porque é exatamente isso. Você gastou para poder capturar esse cara e de repente você trouxe ele para você e perdeu muitas vezes, você não consegue mais recuperar. É como se fosse uma morte de alguém da família mesmo ou algum membro da empresa. Eu achei o conceito fantástico nesse sentido. E aí, nesse sentido, ele entra na questão do mirror and glass, né? Que a gente tem que acabar com a fake version que as empresas vendem para os clientes, né? Como se o mundo fosse um mar de rosas, como se comprar o produto deles vai ser uma revolução para a vida, e não é. E hoje muitas empresas têm focado na transparência, né? Exatamente. E você tem que ser e mostrar ser aquilo que você realmente é, que você acredita, que você faz, né? Nada de propaganda vazia, de coisas que você não pratica. Ele fez um exercício com o grupo que estava na audiência que eu achei bastante interessante. Ele pediu para as pessoas levantarem a mão quem usava o Netflix, perguntou a mesma coisa quem usa o Amazon Prime, né? Todo mundo levantou. E todo mundo levantou a mão nos dois casos, né? E depois as perguntas seguintes foi quanto você paga pela Amazon Prime e quanto você paga pela Netflix. Ninguém na audiência sabia. E esse era justamente o ponto, né? E quanto... Não, tinha uns 3 pessoas que sabiam quanto pagar. Você se importa com isso? Vai? Exatamente. Você se importa com quanto você paga? E ele comentou, no caso do Netflix, houve um aumento de preço 3 vezes ao longo dos últimos 12 meses. Né? Então, a grande maioria das pessoas não sabia quanto pagava. Uma minoria sabia, mas também não tinha percepção de que aquele preço havia sido majorado 3 vezes nos últimos 12 meses. Mas o fato a conclusão é, ninguém se importa porque a qualidade do produto, a qualidade do serviço é sensacional, o tratamento dispensado ao cliente é ótimo, que as pessoas pagam de bom grado para ter aquele serviço. E uma outra questão que ele abordou, acho que o ponto principal do livro é a flexibilidade, né? Que ele inclusive usa o exemplo do Darwin, que não são os seres mais bem adaptados que sobrevivem, mas são os seres mais fortes que sobrevivem, são os mais inteligentes e mais flexíveis. Mais exatamente. Não são os mais fortes ou os mais inteligentes que sobrevivem, mas aqueles que se adaptam melhor. Isso. E ele falou isso, talvez seja um pouco batido, a gente já escuta isso um pouco mais frequentemente no mundo corporativo, né? De transformar-se constantemente. E aí, de novo, pensando em Amazon, pensando em Netflix, é verdade, né? Quem é usuário desse serviço sabe o quanto as duas empresas inovam pra gente, né? Exatamente. E PC, depois a gente separou aqui, eu fui com o PC lá para uma palestra interessante sobre inovação e erros, né? E acho que o cerne dessa palestra é mostrar que empresas que incentivam pessoas a errar, seus colaboradores a errarem, elas tendem a ser mais inovadoras. Então, existem casos, o Bezos, por exemplo,
ele fala que se você não errar, você não está crescendo. Não, o próprio autor da palestra anterior, ele citou esse exemplo que ele falou, ele conhece muitos, o cara vendeu acho que 4 ou 5 empresas, né, antes de se tornar escritor e tal, é um empreendedor serial, já habituado com o mercado de venture capital, de captar dinheiro no mercado, de vender empresas, e ele falou o seguinte, ele conhece muitos VCs ou venture capitals que perguntam direto para o cara quando vai fazer o pitch para ele, fala assim, quantas vezes você errou hoje? Se o cara falar nenhuma, ele já nem continua a conversa. Tem algo errado. Se você não errou nenhuma vez hoje, tem algo errado. Você não está tomando risco. Né? Você não está tomando risco, você não está falando a verdade para mim, o que também está errado. Não vai inovar. Então, assim, a gente sempre tem muito medo ou nutre uma cultura de perfeccionismo ou de não estar pronto ainda ou, olha, eu acho que ainda não está no jeito que as pessoas gostariam de ver. Quem sabe disso são as pessoas, não somos nós. Se eu não mostrar, nunca vai estar no jeito que as pessoas querem ver. Isso é com produto, é com o teu currículo, é com o trabalho que você vai mostrar na empresa, é como você se posiciona, né, frente a uma situação. Eu acho que muitas vezes você não se posiciona com medo de errar e não saber o retorno. Mas só vai saber o retorno se fizer. Só tem resultado quem executa. Realmente não tem erro se você não fizer. Não tem retorno também. É isso. E Marcelo, você foi para a palestra... Eu vi 2 palestras que têm mais a ver com recursos humanos, né? Com gestão de pessoas nas empresas, mas com a utilização de inteligência artificial e dados. O né? que você pegou de insight interessante? Então, eu vou resumir rapidamente a primeira, que falava mais da utilização de dados na gestão de pessoas, tá? E aí, alguns pontos que esse rapaz fez. A pessoa bem jovem falando sobre isso. Todos nós temos vieses. Então, isso deve ser levado em consideração na hora que a gente trabalha dados. A gente não procurar autoconfirmação de hipóteses que nós temos em função de vieses. Deixar os dados falar por eles mesmos. Né? A gente ser isento, se afastar e fazer uma análise sem vieses. Tá? Pessoas, de forma geral, procuram evitar conflitos para manter a coesão dos grupos. Olha só. Interessante. Então a gente não confronta verdades, né? Não questiona, não dá feedback honesto, porque a gente quer manter o grupo unido. E questionar, dar feedback é fundamental. É fundamental. Na verdade é uma coesão fake, né? Que não existe. Exatamente. É só para manter uma aparência de uma coesão que e ele até utilizou como ilustração uma foto com patos, né, na lagoa, assim. Né? Então é bem sem graça, né? Sim, não estão criando, não estão executando, não estão realizando nada. E outra questão que tem a ver com... que aí, para mim, tem uma implicação na nossa educação. Ok. Que é básica, assim. A gente devia estudar mais matemática e estatística para conseguir tomar decisões de uma forma melhor, né? Entender um pouco o mundo de uma maneira um pouco diferente. Então, algo que é óbvio, mas... dito assim é óbvio, mas na hora que a gente olha números e analisa dados, a gente não pensa dessa maneira, né? Sempre vai haver um fundo de 50%, uma quantidade de 50% de pessoas que são abaixo da média. Isso é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio. Você tem a média, 50% são melhores que a média, 50% são, obviamente, pior do que a média. Mas na hora que você faz qualquer questionamento por um grupo, perguntando onde é que eles se classificam numa determinada habilidade, todo mundo vai se colocar acima da média. Exatamente. Então, né? Desculpa interromper, eu acho até que esse dado, 50-50, ele é extremamente otimista. Assim, o cara talvez quis ser politicamente correto. Obviamente, na minha visão, esse dado é infinitamente maior das pessoas que estão abaixo da média. Sim. Essa média, ela é calculada por um número de pessoas, né, por uma amostragem de pessoas que não representam a realidade. Infelizmente, e a gente tem conversado sobre isso nos últimos dias. A população de uma pesquisa não representa o universo. E não é só isso. As pessoas, esse é um ponto importante. A maioria das pessoas se contenta em estar na média ou abaixo dela
pela mesma razão que o Marcelo falou, para se manter coeso e fazendo parte dos grupos. Então, quando você está falando com seus amigos de infância, com os ex-amigos da faculdade, etc., eu estou falando, qualquer um de nós, às vezes você não quer mostrar que conhece mais de um assunto específico para não parecer arrogante, ou às vezes até numa roda de conversa que alguém coloca um assunto que você fala, pô, isso é uma bullshit, isso é uma besteira. Mas eu não vou falar porque, pô, todo mundo aqui, parece que está todo mundo concordando com o negócio, embora eu ache que é a minha opinião, e a gente acaba não falando para se manter ali no padrão do grupo. Pô, né, validação social. Essa média, na minha visão, ela é bem diferente. E um negócio interessante é que você tem a prova disso no dia a dia. Você perguntar para qualquer pessoa como que você avalia a qualidade da mão de obra no Brasil, todo mundo vai falar, péssima. De fato é. Aí você perguntar, como você se avalia? Você mesmo. Não, sou ótimo. Todo mundo se acha ótimo, mas todo mundo acha que a qualidade é péssima. Exatamente. Uma conta que não fecha. Não fecha. Para terminar essa questão dos dados, um alerta. Nós no Brasil não percebemos, não ainda nos damos conta de quanto é importante a informação pessoal. Aqui nos Estados Unidos, o número de CPF, por exemplo, é um segredo de Estado. Ninguém voluntariamente oferece, nenhum americano voluntariamente oferece o seu CPF, tá? E nós no Brasil, por outro lado, a gente entrega numa recepção de qualquer portaria, fala em voz alta, qualquer edifício, a gente entrega, e fala em voz alta, fala em voz alta, para todo mundo ouvir, é isso aí. O RG, o CPF, o nome da mãe, a tua data de nascimento, etc. Isso facilmente alguém rouba a sua identidade e se passa por você, tá? Então, o ponto, voltando para a questão dos dados, com a internet das coisas, a gente tem sensores espalhados em todos os lugares, câmeras de vídeo em todos os lugares, áudio sendo captado. Então você é monitorado o dia inteiro, todos os dias, e essas imagens, esses dados capturados sobre você estão armazenados para o resto da tua vida. É isso. Aliás, além da tua vida. É isso. Né? Então é para sempre. Uma vez que você faz algo e está registrado em alguma dessas internet das tem coisas... gente que faz golpe pegando dado de morto para pedir empréstimo no banco. Exatamente. Uma pergunta comum que a maioria de vocês aqui... Quem de vocês que está assistindo, e aproveita que o Marcelo e o Daniel, recebe mensalmente um relatório do Google dizendo o teu histórico no mês? Aonde você foi, gravado, né? Quanto tempo ficou, quantos quilômetros andou, quantos quilômetros se deslocou de carro. Eu, particularmente, recebo todo mês. Ele ainda diz meu histórico. Nos últimos anos, quantos países eu visitei, quantas cidades eu visitei, em que lugares do mundo, que tipo de restaurante eu visitei, ele manda um relatório disso. E ele ainda diz o seguinte, olha, dá uma olhada no relatório que eu te mandei, veja se você encontra alguma coisa que não é tão precisa e me ajuda a deixar mais preciso. É isso. Isso é regular. E Marcelo, para encerrar aqui o nosso vídeo, está acabando nosso tempo, Vamos lá. a gente encerrou o dia numa visita ali no stand da Embraer X, né? Embraer X. Que é o veículo do futuro que a Embraer está desenvolvendo em parceria até com a Uber. É um carro voador, é o carro do Jetsons, né? Que, segundo fontes ali, ele já vai estar operando em São Paulo daqui a 3 anos. Os moradores de São Paulo, provavelmente do Rio também, vão poder se deslocar através do ar dentro da cidade. Outra maneira de ver é um mini helicóptero, né? É um mini Um helicóptero. helicóptero elétrico, ele sobe verticalmente, desce verticalmente, se desloca com 4 passageiros, inicialmente com um piloto, mas a ideia é que ele seja autônomo em breve também. E você depois, a gente estava falando sobre carro autônomo, falar em autônomo, deu um insight interessantíssimo sobre os carros, né? A Tesla, por exemplo, as empresas de carro autônomo, eles não querem vender carro. É a minha visão. A Tesla, aliás, não é a minha visão, não. É a visão do Musk, que é o dono da Tesla, né? E ele diz, né? A Tesla é uma empresa de software. Então, o que isso quer dizer? Porque, na verdade, os carros da Tesla têm um software embarcado. Esse software se comunica com o escritório central, ele é atualizado através do escritório central, mas muito mais do que isso, ele transmite dados para o escritório central e vice-versa, né? O carro e o escritório conversam
E o modelo de comunicação não é mais um hub and spoke, né? Não é mais como uma roda de bicicleta, né? Com o central e os aros de comunicação. Mas é randômico, aleatório, né? Entre os carros. Os carros podem conversar e trocar informação. Entre carros da Tesla, né? Então, dados de tráfego, de mudança de rota, de alagamento, qualquer coisa podem ser informados, trocar opinião entre os carros. O Waze dentro do carro, ele pode aprender com você e com os outros carros a tua trajetória preferida e se adaptar dessa maneira. Essas informações podem ser coletadas, podem ser fornecidas para a cidade melhorar a mobilidade, né? Melhorar suas ruas, estradas, sinais e posicionamento de policiais, etc. Então, o que eu vejo isso a longo prazo é carros como serviço, né? Hoje a gente tem software as a service, eu enxergo car as a service no futuro breve, que quer dizer o seguinte: a gente não vai ser dono de carro, isso eu acho que já está bem claro, né? Novas gerações não querem comprar automóveis por diversos motivos diferentes, mas eu acho que a gente vai para um modelo ainda diferente, que nós seremos remunerados para sermos transportados por automóveis, pela quantidade de serviços que nós vamos consumir dentro do automóvel e por nós nos transformarmos em fornecedores de dados e informação que através do carro vai chegar a diversas empresas diferentes que vão utilizar esses dados e informação nos seus negócios. E uma coisa boba, né? Se o cara quiser, por exemplo, você está dirigindo ali, você quer comer no McDonald's, você sabe que daqui a 10 minutos você vai chegar no McDonald's. Por que parar numa fila de drive-thru se você pode falar para o seu carro: carro, eu quero isso do McDonald's, ele se conecta com o sistema do McDonald's, já faz o pedido, você só faz o pagamento, você só passa, pega e pega, o to go, exatamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço aqui o Marcelo, PC, os convidados, e quero que vocês deixem comentários aí, dúvidas, perguntas pra gente ir respondendo amanhã. Marcelo amanhã tá voltando para casa. No final do dia. No final do dia, então a gente ainda vai estar o dia com ele aí. E vamos ver se a gente consegue gravar mais um vídeo. Amanhã vai ter uma live. E deixem dúvidas aí pra gente ir tirando nesse vídeo de amanhã. Digam o que vocês acharam desse vídeo, se ficou muito longo, ficou muito curto. Se vocês gostariam de ter o áudio, por exemplo, deixem sugestões aí pra gente poder melhorar o serviço, porque a gente é obcecado por vocês. Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima e boa